Está a aumentar. Ora, boa noite a todos. Boa noite, Paulo, amigo que eu conheci há pelo menos um ano, e é daquelas situações que daqui a bocadinho has de explicar também a inteligência emocional, mas que nós criamos uma relação às vezes até sem falarmos de uma forma presencial ou videoconferência, mas muito da forma como falámos inicialmente foi por telefone, e parece que as vozes, a coisa ligava-se, não é? E como estava a falar aqui há bocadinho com o Paulo, o objetivo que nós temos, a Associação Portuguesa de Inteligência Emocional, com esta rúbrica 30 Minutos Com, é acima de tudo de uma forma muito tranquila, muito descomprometida, informal, falarmos um pouquinho nestas áreas de inteligência emocional ligadas às organizações, à educação, mas também para cada um de nós, porque de alguma maneira nós somos seres humanos que convivemos uns com os outros, que necessitamos uns dos outros e que depois estamos nas organizações, estamos na área da educação, enfim, é um espectro tão alto e tão vago, tão profundo, que eu acredito que é importante nós, como associação, podermos também trabalhar, obviamente não esquecendo aquilo que é a parte científica, os dados científicos, tudo o que está assente, mas também chegarmos de uma forma geral a todos, para que possamos realmente entender o que é isto de inteligência emocional. E melhor do que ninguém, o nosso convidado, o Paulo, eu vou tratar assim, Paulo, não vou tratar por doutor, a não ser que tu o queiras, mas daquilo que eu conheço também está, sei que já me colocaste à vontade, mas o Paulo Moreira, que é um especialista em Portugal e a nível internacional também, já há muitos anos, tem livros lançados. O último livro que ele lançou, eu só o vou querer e adquirir quando tiver o seu autógrafo, portanto já tinha falado com ele. Mas Paulo, muito obrigado por teres aceito o convite. Eu sei que se calhar este bocadinho que estás a dispensar também, apesar de seres um parceiro a partir da tua empresa, mas um sócio também da APE, mas este bocadinho que estás a dispensar, porque provavelmente estás a tirar agora algo que também é muito importante na tua vida e na vida da tua esposa, e desde já, mais uma vez, parabéns em nome da APE, e que sei que estás a usufruir e a desfrutar ao máximo daquilo que é uma vida e uma nova vida também no meio da família, que eu acho que é tão importante. Paulo, eu gostava que tu, Paulo é psicólogo, mas eu gostava um pouquinho que tu nos dissesses a nós, sendo psicólogo, há quantos anos é que tu estás nesta área? Porquê é que te envolveste na área da inteligência emocional? Porquê é que fundaste a tua empresa? O que é que te levou, o que é que te mexeu com esta área? Olha, inicialmente a minha área era gestão e eu trabalhava numa empresa que geria carteira de empresas e começou muito por desenvolver as minhas próprias competências, ou seja, eu via que aqueles meus colegas que realmente tinham melhores desempenhos tinham estas competências mais desenvolvidas. É quase aquele clichê que nós ouvimos, mas é verdade. Tinha, logicamente, colegas muito bons tecnicamente, mas isso por si só era necessário, mas não era suficiente para ter os melhores resultados. Então foi muito para me desenvolver. Estava na empresa, queria me desenvolver, queria crescer, queria o meu grupo profissional e comecei a tirar formações vastas, ok? De forma transversal. Entretanto, parei-me com o conceito de inteligência emocional, que ainda não conhecia, através do tal livro do Daniel Goleman, que impulsionou o conceito. Mais uma vez, quem não sabe, mas não é o pai, fala sempre que é o pai de inteligência emocional, não é o pai. Ele popularizou através do seu livro de 95 e, por causa disso, eu li esse livro. Descobri na altura que existiam 3 grandes vertentes desta área, certifiquei-me nas 3. Em Portugal, na altura, havia muitos poucos workshops, inclusive encontrei 2, eu lembro de estar a pesquisar, 2 que já não estavam ativos e apenas dentro do meio académico. Entretanto, esta área deriva da psicologia, formei-me em psicologia, não sou psicólogo, era só a retificar, porque aí tem que estar na ordem, não estou, mas sim, formei-me em psicologia, tinha aberto a minha empresa e o que aconteceu entretanto? Que eu estava a dar aqui um salto já. Entretanto,
comecei a desenvolver, comecei a gostar daquela área cada vez mais e cheguei a um ponto, estava fascinado por a área de inteligência emocional, não havia nada em Portugal, então lancei o meu primeiro workshop em Lisboa, mais por brincadeira, curiosidade, achei que era muito importante dar. Tive 20 e tal pessoas na altura, foi muito bom, fiquei muito Uhum. contente. Em Lisboa, agora não me recordo, acho que foi no Hotel Fênix, não, no Sanareno, isto é importante, Sanareno Hotel foi o primeiro, e depois recebi feedback positivo, dei mais um workshop, entretanto pessoas que vinham ao workshop eram de recursos humanos também, diretores de empresas, etc. Começaram-me a convidar para ir às empresas dar formação. Cheguei a um ponto, tinha que conciliar a vertente familiar, o emprego que eu estava, essa empresa e este meu novo projeto, e já não estava a dar tempo para tudo, então saí de onde eu estava, despedi-me e dediquei-me a 100% à minha empresa. Então quase começou por mim, ou seja, necessidade de desenvolver mais estas competências, tornou-se uma paixão e depois, organicamente e naturalmente, a coisa foi crescendo. Continuando nesta vertente mais pessoal, Paulo, até que ponto é que propriamente toda esta aprendizagem que tens tido ao longo destes anos nestas áreas, né, de inteligência emocional, tens sentido que tem de alguma forma contribuído para, eu não diria sermos aqui um melhor ser humano, porque isto também está intrínseco até na tua própria pessoa, portanto estou a dar o elogio porque é real, mas no sentido de relacionamentos, no sentido até de te posicionares e de visionar, de veres as coisas de uma forma que a pouco e pouco, provavelmente há alguns anos, ou quando não estavas tanto, apesar de esteres apaixonado nesta área, mas não estava tão desenvolvido, não tinhas, e estudavas para isso, até que ponto é que isso tem sido útil para ti, Paulo? Para mim fez toda a diferença, ou seja, logicamente como tu disseste há traços de personalidade, ou seja, há alguma propensão genética, e podíamos também estar a falar se é genética, se é o meio logo precoce, Uhum. mas eu aprendi mesmo muito, porque uma das coisas que eu sempre fiz questão de fazer, e daí eu ter os resultados que comecei a ter na empresa onde eu estava e depois no negócio que criei, era que realmente aplicava todos os conceitos que ia aprendendo. Todos, grande parte. Até o nome da minha marca é Treino de Inteligência Emocional. O Uhum. nome da minha empresa é que é Training, treino. É tudo à volta do treino. E não tem grande diferença. Eu, ao início, por acaso é giro, quando comecei a desenvolver as minhas competências, comecei a sentir muita culpa. Culpa por muita coisa que fiz anteriormente na minha vida. Eu sei que também todos nós temos o nosso momento, o nosso tempo, também aprendemos com isso, mas começava a ser inundado por culpa, do género, por culpa arrependes de uma coisa que fizeste, e arrependimento, gostavas de ter feito, é uma emoção natural, não é? Ou seja, eu fiz X e gostaria de ter feito Y, sentes arrependimento. Culpa porque vai contra algum tipo de norma, alguma ideia que tu tens agora criada, que antes eu não tinha. E Uhum. depois também foi esse ciclo normal, digamos, de tornar as emoções minhas amigas. Então posso dizer que para mim fez toda a diferença e continua a fazer toda a diferença. Logicamente há sempre muitos erros e muitas coisas que temos que ir continuar a melhorar. Isto não, ninguém é um processo contínuo até ao resto da nossa vida, mas aprendi muito, continuo a aprender e acho que a grande aprendizagem é que aprendi a tornar as minhas emoções minhas amigas. Então, por vezes existem Eu algumas ia pegar inimigas. por aí, eu ia pegar por aí, que eu retive essa emoções tuas amigas. Explica lá bem essa questão das emoções tuas amigas, porque por vezes, ou às vezes dizemos que as emoções não são nossas amigas. Até às vezes, por Sim, vezes, caímos naquela questão, principalmente até com os mais novos, não é? É, que é isso? Isso, raiva, só tristeza, e eu estou falando aquelas emoções básicas, não é? sim. Mas diz-nos lá, assim de uma forma, numa linguagem que todos nós possamos entender, emoções nossas amigas, gostei desse termo. Olha, para já, porque é que nós consideramos essas emoções que não costumam ser nossas amigas? Porque, primeiro, por exemplo, vamos pegar raiva e tristeza, em Uhum. termos de valência, ou seja, a forma como nos sentimos é desagradável e nós não gostamos de sentir emoções desagradáveis. Já agora, um dos primeiros motivadores para gerirmos uma emoção é que nós intrinsecamente queremos sentir-nos bem. Por isso, por exemplo, procrastinamos, é um dos motivos, ou seja, preferimos tarefas que a gente tenha um prazer imediato do que uma recompensa a longo prazo. Ou seja, como aquelas emoções não são agradáveis de sentir, não gostamos delas. E muitas vezes levam-nos a comportamentos que não são os mais adequados. Então aprendemos a não gostar delas. Só que elas têm um propósito. Então aprendi a, a identificar o que é que eles querem dizer. Vou dar um exemplo prático então. Por exemplo, arrependimento. Há Uhum. muitas pessoas que dizem que o arrependimento é uma emoção muito má. As pessoas que se prendem no arrependimento, aquilo que fizeram e gostariam de ter feito e não avançam com a vida, mas veja o problema não é a emoção, é como é que nós lidamos com a emoção.
Que lição é que tiramos da emoção e o que é que fazemos com ela? E eu aprendi, por exemplo, com o arrependimento, que o arrependimento é só isto. A definição é, eu fiz algo e gostaria de ter feito outra coisa. E há aqui este gap de diferença entre o que fiz e o que gostaria de ter feito. Agora, eu olho para aquilo e tiro uma aprendizagem. Ok, porquê é que eu gostaria de ter feito? Ok? Porquê? E aprendo mais sobre mim. Então é uma emoção que ajuda-me a entender mais sobre mim e motiva-me, porque também a literatura mostra isso, que quem sente mais arrependimento tem tendência a retificar mais o seu comportamento do que quem não sente arrependimento. Por exemplo, um psicopata não sente arrependimento, por exemplo. Então comecei a entender que cada emoção significa algo, ou seja, é uma resposta a algo, é evolutivamente vantajoso. Entender isso não apenas na teoria, é o que eu estava a dizer, teoria académica da definição, mas realmente treinando e entendendo na prática isso mesmo. Então tornaram-se minhas amigas. Claro que por vezes eu tenho emoções muito intensas, muito, digamos, continuadas sobre uma situação que me tiram por vezes a clareza necessária e não gosto do que aconteceu. Mas não quer dizer que não sejam minhas amigas. Ok. Paulo, pegando na mesma expressão, emoções minhas amigas, e também em virtude que tu, acima de tudo, tens vindo a trabalhar muito junto das organizações, das empresas, com os líderes das empresas, com os colaboradores dessas empresas, numa perspectiva prática, ou até algum testemunho que tu possas, obviamente, lembrar-te nestas ações que tu fazes, nestas consultorias que tu também tens, em que momento é que, eu vou tentar aqui dar aqui um exemplo prático para depois colocar-te desse lado. Imagina que tu tens o teu chefe, não é? E o teu chefe ordena ou manda, a palavra manda, não é? Ordenar, a que tu executes uma tarefa, mas que essa tarefa nem está dentro daquilo que é as tuas funções. O colaborador que recebe pode gerar ali assim uma emoção, minha amiga. Sim. O colaborador até se pode arrepender porque vai fazer, porque senão pode não querer, tem que ganhar, não é? E tem que ganhar o seu dia a dia. Mas aquilo pode continuar ali Sim, a remoer, não é? claro. Ou a ruminar, como nós dizemos. Mas no meio destas coisas todas, como é que isto se pode tornar emoções minhas amigas, quando temos que, se calhar, um chefe que nos chega ao pé nós e diz de uma forma muito veemente, autoritária, olha, agora tenho que vir fazer aquilo, rapidamente, assim, assim, assim. E o colaborador fica naquela postura, oi, mas isto eu não fazia, o que é que se passou aqui? Como é que tudo isto... Não sei, eu quero-te colocar daqui coisas Sim. práticas, até podes dar outra coisa prática, quase que possa ser interessante. Não, não, ótimo, e ótima questão. E vou dar esse exemplo na ótica como é que as emoções, nesse contexto, também são úteis. Em termos de comportamento, o que devemos fazer, podíamos explorar isso, mas depende muito dos teus valores, do teu objetivo, da relação que tu tens e queres manter com essa pessoa, do que é que estás disposto a aceitar ou não, do contexto da tua vida. Ou seja, é muito fácil dizer, não admite e sai. Ok, mas tenho contas para pagar, um exemplo, e no mês seguinte, ok, então posso fazer um plano a médio e longo prazo, ou posso entender o que é que está por trás, ou pode ser algo que me vai valorizar, ou posso pedir transferência entre departamentos. Ou seja, temos comportamentos já muitos. Agora, voltando à tua questão em termos da emoção, eu vou-te fazer o contrário, vou fazer o advogado do diabo. Imagina dois cenários e diz-me tu qual é que achas que é mais adaptativo. Ok. Primeiro cenário, o chefe chega ao pé dessa pessoa, ordena algo, ok, grita com a pessoa até, como tu disseste, respeita quase, manda, exige, e a pessoa sente-se irritada, ok? E já agora, a irritação e a raiva, e tu sabes isso, é uma resposta a vários gatilhos, um dos quais é uma resposta à injustiça. Okay? É um sentimento de injustiça. E um dos grandes motores da raiva é repor o sentimento de justiça no mundo. É prestar-nos uma confiança exagerada e uma energia. Nós somos capazes de derrubar o obstáculo. Por exemplo, uma discussão de casal, nós dizemos coisas e depois nos arrependemos. Nós queremos é atacar aquele obstáculo, destruir aquilo, repor a justiça. A justiça que nós percepcionamos que seja. Que nós Qual é que percepcionamos. seja. Então, esse é o primeiro cenário. Então, o chefe grita e o colaborador sente essa irritação. Tem essa emoção que lhe está a dar esse, digamos, esse boost. E temos um segundo. Vamos supor que essa pessoa não conseguia sentir raiva. Não tinha essa emoção. E o chefe chegou ao pé dele e exigia isso. Ok? Agora diz-me tu, qual das duas pessoas é que tem mais probabilidade de fazer com que o chefe continue persistentemente a abusar dessa pessoa? Qual das duas pessoas é que achas que vai continuar a ser abusada nesse sentido?
Eu direi que é a segunda, que a partida não teve, ou não extravasou, não sentiu raiva e automaticamente aquilo vai continuar. Não sei, ou seja, a raiva é uma percepção, é isto mesmo, a raiva é uma Uhum, percepção, por uhum, exemplo, um gatilho de injustiça. A pessoa diz mal que eu não sinto que é injusto, ok, eu faço, ok, eu faço, uhum, ok, eu faço. E continua a ser espezinhado por ele e por outras pessoas. Aquela raiva que me dá é que diz assim, espera aí, isto, de alguma forma a raiva está a dizer, olha, isto não é justo. É uhum, uma percepção. Agora tem a ver com o comportamento que vem com essa raiva, mas é um sinal do nosso corpo. Então é a uhum. nossa amiga, está-nos a dizer: espera aí que isto é mau para ti. E muitas vezes o não ouvirmos as nossas emoções, como tu sabes, leva a consequências desastrosas. E o empurrar as emoções, empurrar os problemas Uhum, para a uhum. frente, pode levar até ao burnout, como nós sabemos que é doença Pois. agora, e o burnout está ligado mesmo à empresa, não é? Uhum. Paulo, obviamente isto eu estou a olhar aqui para o tempo é tramado, mas é mesmo os 30 minutos que é para, acima de tudo, todos nós desejarmos mais esta rubrica que nós vamos fazer. Mas até poderíamos, se calhar, aqui quase que desdobrar, ok, eu estou a sentir esta injustiça, Boa. né? Então como é que eu terei que proceder? Procedo na altura? Como é que farei? Ou então não estou a sentir nada, mas estou a sentir por dentro e estou a começar a ruminar e como é que poderei sentir e como é que poderei atuar nestas alturas? Eu não sei se queres dar aqui assim uma ou outra dica, eu sei que isto é mais profundo do que só falarmos assim de uma forma Sim, mais genérica, mas provavelmente se calhar uma outra dica, e eu até dizia já, e aproveitava para quem nos está a ver e para quem nos vai ver a seguir, que depois, olha, até sugeria que quem quiser depois possa aproveitar as ações de formação também que o Paulo Moreira dá, ou até alguma mentoria que ele também faça, que é uma forma de poderem também adquirirem e aprenderem ainda mais de uma forma mais aprofundada. Mas, Paulo, obrigado. tens assim alguma dica, alguma sugestão, que nestes casos, que Sim, não é assim tão, sim. que infelizmente é mais habitual do que o que deveria de ser, não é? E deixa-me dar uma nota que é muito comum, por exemplo, informações em empresas, por vezes, até a forma como estou a comunicar não é completamente explícita, ou nós Uhum, estamos a ouvir algo e atribuímos o nosso significado e podemos pensar que isto é fácil, ou conseguimos fazer sempre. Não é. E há contexto e contexto. Uma coisa é a pessoa gritar logo à minha frente, outra coisa é depois de ter gritado isto que eu vou fazer a seguir. ok. E também, quanto mais eu fizer algo, isto é muito importante, essas estratégias regulatórias, mais rapidamente eu consigo lidar com aquilo que me acontece à minha frente depois. E outra coisa muito importante, ou seja, se estou apenas aqui notas soltas, é Uhum, nós temos estratégias preventivas. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas querem aprender como gerir aquela situação, só que tudo aquilo que fizeram até então não levou a que isso acontecesse. Ou seja, uhum, permitiram, por exemplo, não criaram as chamadas barreiras saudáveis de comunicação. Deixaram a pessoa dizer tudo e mais alguma coisa e agora está numa fase em que outra pessoa está habituada, digamos, a agir dessa forma connosco. Okay? Não fomos uhum, assertivos, mas pronto, isso é uma parte. Para deixar aqui qualquer coisa assim prática, podemos utilizar, há uma técnica que se chama PAT em inglês, PATH, em que o primeiro, o P é pause, é ok, pausar. Ou seja, logicamente não é, mas veja, o chefe grita, eu até posso fazer isto numa fração de segundo, mas pausar. Pausar porquê? Porque a emoção leva, como sabes, a um comportamento. Ou seja, uhum, uhum, digamos, é o combustível do nosso comportamento. E quanto mais intensa a emoção e mais perto, digamos, daquele momento, uhum. mais provável é eu ter o comportamento que advém da emoção, um comportamento instintivo, e muitas vezes pode não ser digamos, o mais adaptativo. Então, pausar para resfriar, digamos, aquele impulso grande, ok? Depois o A, acknowledge. Acknowledge é reconhecer que estou a ter esta emoção, porque há Uhum, literatura que mostra quando nós reconhecemos que estamos a ter uma emoção, já começamos a iniciar os processos regulatórios. É uhum, completamente diferente, por exemplo, eu parar e achar que aquela pessoa é uma besta, do que dizer, espera aí, eu estou irritado com aquilo que ouvi, o processo nem é injustiça, é completamente uhum, diferente. Pause, acknowledge, depois o T é think, pensa, e o pensar é o tal comportamento. O que é que eu posso fazer agora que me consiga ajudar e consiga, se for o meu objetivo, depende do nosso objetivo, manter esta relação, digamos, a uma relação mínima de confiança e de respeito com esta uhum, pessoa. uhum, Ok? É o T, o think. E depois o H é o help. E o help é comportamental. Ou seja, depois de pensar nisso, é que comportamento é que posso ter que me aproxime àquilo que eu quero do H. Então, pausar, reconhecer, pensar o que é o melhor e depois agir nesse sentido. e depois agir. Ok. Eu diria, Paulo, aquilo que estás a dar-nos agora, e de uma forma assim, bem, bem, bem,
bem genérica, lá está, é os tais 30 minutos que nós diríamos assim, estaríamos aqui, mas o Paulo vai estar Há aqui sempre, mais vezes e nós vamos estar aqui assim mais vezes também claro que sim. para continuarmos a falar. Ó Paulo, eu queria-te, até porque nós falámos nisto, eu acho que é um assunto que nos está a bater à porta, principalmente pela intensidade daquilo que é a comunicação social que nos tem transmitido, que tem a ver agora já tivemos e continuamos a ter o momento da pandemia, que nos trouxe aqui grandes agitações, eu diria, tanto nas famílias, individualmente, nas empresas, enfim, na sociedade em geral, trouxe aqui grandes oscilações de vida, mas agora deparamos aqui, porque está a ser intenso também toda a comunicação que estamos a receber. Não é que a guerra não exista noutros cantos do mundo, infelizmente existe, mas estamos a receber agora, porque se calhar também estamos a sofrer algumas consequências de toda esta situação que se está a passar na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, e as empresas não são alheias a isto. E quando estamos a falar em empresas, depois falamos, obviamente, de toda a parte humana que está em cada empresa. E eu falo nisto na insegurança, a insegurança que tem a ver o que é o dia da manhã, e estou-me a posicionar agora num líder, num gerente, seja microempresa, que é a nossa realidade em Portugal, micro, pequena, média empresa, como também das grandes empresas, que é toda esta incerteza. Como é que tudo isto vai correr? Como é que no dia da manhã, será que eu vou vender? Será que eu não vou vender? Já tive o Covid, a pandemia, agora mais isto. E depois todos estes relacionamentos e as incertezas também dos próprios colaboradores, dos próprios empregados. Torna-se, se calhar, premente o trabalho aqui ligado à área da inteligência emocional. Concordas comigo? Que é algo que cada um de nós, se calhar, tem mesmo que deve de desenvolver, porque esta incerteza, tanto para o colaborador como para o empresário, tem incertezas. Ambos têm incertezas. Uns, obviamente, de uma forma, outros sentem de uma maneira, porque também ambos estão em posições diferentes. Em virtudes também continuares a trabalhares nas organizações, como disse, provavelmente tem-te chegado até ti todos estes desabafos e ao estares próximo das pessoas. Como é que nós podemos, e aonde é que a inteligência emocional aqui, a educação, o desenvolvimento da inteligência emocional pode nos ajudar como líderes e também como colaboradores, em que possa existir aqui um elo de ligação forte, em que nestes momentos possa realmente ser aqui todos possamos entender toda o nosso sentir, o nosso estar na vida e as responsabilidades, Paulo. Assim, em termos de empresas, e temos cada vez mais que capacitar as pessoas para aprender a conhecer as suas emoções e gerir as suas emoções, como disseste, a Uhum, trabalhar a sua inteligência emocional. Não é uma coisa que se faça de um momento para o outro, de um dia para o outro. Até porque uhum, se não estás habituado a falar destes conceitos e a trabalhar estes conceitos, dificilmente com uma formação chamada one shot, uma palestra, vai ajudar. E a claro. grande base aqui, como estavas a tocar muito bem na incerteza, como tu sabes, nós somos um ser que reage muito mal à incerteza. E a incerteza está, por exemplo, por trás de uma das emoções que é a ansiedade. A ansiedade é um Uhum, medo antecipatório a algo que pode acontecer. E quanto mais incerteza, mais amplificada fica essa emoção. E depois essa emoção de ansiedade ao medo, que é da família do medo, leva-nos a respostas aquelas mais primitivas. Então, tens pessoas, o tal ataque, não é? Tens pessoas, digamos, a atacarem-se mais, então sem nenhum foco, tens pessoas a afundarem-se cada vez mais nas notícias, porque é uma forma quase tu tentares controlar a incerteza, é saberes mais, só que é um loop que se retroalimenta, porque cada vez que uhum, consomos mais notícias que dizem o mesmo, com uma carga negativa e que geram mais incerteza, então isso não é o recomendável. Um, e ao mesmo tempo dotar as pessoas com estratégias para tentar controlar aquilo que conseguem controlar. Porque quanto mais tentas controlar o que não consegues controlar, menos controle tu tens. Então uhum. temos de saber o que é que conseguimos controlar. Isso sim consegue-nos dar um sentido, uma percepção, nem que seja ilusória de certeza, e lidamos melhor no nosso dia a dia, e aprender aquilo que não conseguimos. Porque nós Uhum. temos a tendência, é quando estamos a sentir ansiedade, o nosso foco até fica para aquilo que não conseguimos também controlar, e mais uma vez também há aqui um ciclo que se retroalimenta e é perigoso. Então é dotar as pessoas dessas ferramentas,
para conseguirem lidar melhor com o seu dia a dia, Bom, basicamente. se calhar isto pode ser aqui até uma pergunta algo suspeita, e quem nos está a ouvir diz assim: ok, o Paulo está nesta área e trabalha com as organizações e por isso é que o Davi está a fazer este tipo de pergunta. Mas não tem aqui nenhuma, vamos dizer, como o povo diz, não há nada na manga, mas há acima de tudo microempresas. Como é que uma microempresa, será que é importante ter estas ações de formação, ter este trabalho, mesmo que tenha 2 pessoas, 3 pessoas, uma pessoa? Eu estou a falar aquilo que é a realidade do nosso país. Será que é mesmo importante? Faz sentido investir na área da inteligência emocional, Paulo? É assim, E é eu sempre pergunto a ti preciso. como autoridade nesta área, não é? Que Sim, tens. Sim, sim, Paulo, desculpa. é assim, logicamente, as grandes empresas têm budgets maiores para tal. As microempresas, se for uma ou duas pessoas, então uma empresa familiar, não têm budget, nem sequer fazem esse tipo de ações de formação. E está tudo bem com isso. Agora, se eu não investir em formação, digamos, formação financiada ou formação junto de uma empresa que tem este tipo de formações, não é? Estou a ser redundante, mas de formações, essas próprias pessoas devem também desenvolver essas competências. Eu vou dar só um pequeno exemplo para perceberes. Eu tenho muitas pessoas que mandam mensagens diariamente, LinkedIn, Instagram, etc., com muitas perguntas do género que é: como é que consigo lidar com o stress quando tenho uma apresentação? Pessoas mandam mensagem: como é que consigo lidar, como tu disseste, com o meu chefe, que ele é intransigente, que ele falta-me ao respeito? Como é que eu consigo ser assertivo com aquela pessoa? E eu de repente, às vezes, eu antes mandava várias recomendações, eu agora sinto-me bloqueado, porque isto é um Ok. mundo, e há muitas coisas, e há muitos contextos, muitas variáveis. E depois Uhum. fico a pensar, e a resposta que eu dou agora é uma resposta, se calhar que as pessoas não gostam, mas é, imagino que eu chegava ao pé de si, ou ao pé de ti, depende da pessoa, Sim. e dizia assim: olha, como é que eu consigo programar na linguagem C++? Ou como é que eu consigo agora começar a falar inglês? E a pessoa vai dizer: então, tens que ler, tens que aprender, tens que aplicar. É a mesma coisa. Nós devemos olhar para as competências socioemocionais como se fossem competências técnicas. Eu não Ok. posso querer, de um momento para o outro, ser assertivo, gerir bem a minha ansiedade, com uma resposta, com uma palavra. É a mesma coisa. Tenho que aplicar, treinar e aprender. Então, essas pessoas que eu recomendo é maior literacia nesse sentido, porque Uhum. é a sua vida, não só para a sua empresa, como para a sua casa, para o seu dia a dia, para o seu bem-estar psicológico. E acho que é daquelas coisas que nós devemos mesmo investir, porque Uhum. nós somos a única pessoa com que vamos passar o resto da nossa vida. Não é? Ou seja, basicamente é quase como aprender português, aprender matemática, É igual. aprender a andar de bicicleta, enfim, é Sim. precisamente a mesma coisa, não é? E é Bom, uma nota, e até tem aqui uma conjugação mais com bicicleta, porque é uma coisa comportamental. Por exemplo, uhum, o uhum, português recordas-te a palavra e evocas, tu aqui não é só saberes os conceitos, uhum, tens de saber aplicar, então mais treino é preciso, então ainda é mais importante colocar em prática até do que o inglês. Ok? claro. Então temos que aprender. Ok, ok. Paulo, e falando na questão da aprendizagem, e eu gostava, antes de nós terminarmos, porque eu sei que vais, aliás, está na nossa página de Facebook, a tua certificação que tu vais ter agora em abril. Eu gostava que falasses um pouquinho disto e também termos ainda tempo aqui. Eu não sei se tens o livro ao pé de ti. O Está novo ou ali. o outro? Ok, já Uma vi. vez? Só vi o outro. O outro, como tem um fundo escuro. Se puderes, ok. Há esse já o tenho, está autografado, portanto, o outro não o tenho, portanto, não consigo falar dele. Mas como eu já sei do outro, de certeza absoluta que tanto um como o outro, pá, são excepcionais, até porque tu tiveste no Porto, creio que na FNAC de Gaia, e esteve lá também a nossa colega, a Mariana, que faz parte da direção da APE, Sim, no sim, sim, qual, sim, sim. no qual, no Já qual, apresentou-se. Sim. no qual adquiriu o livro também e está contente. Mas gostava, acima de tudo, Paulo, primeiramente que falasses na certificação, está bem? O Ok. que é? O que é concretamente? E depois que apresentasse aí um pouquinho do teu livro também. Ok. Então a certificação é de 27 de Abril a 1 de Maio. É a certificação em Inteligência Emocional Aplicada. Aplicada é o que estávamos a falar aqui nos bastidores e o que se está a falar agora. E tu Isso, já estiveste na certificação, ou seja, o objetivo é nós isso aprendermos sim. ferramentas práticas e aprender a medir níveis de inteligência emocional com base no modelo que eu lá falo, a aprender a treinar, a desenvolver seja a competência, seja o comportamento, aprender a medir isso e a trabalhar e a pôr em prática. E tu poderes aplicar e realmente desenvolver a tua inteligência emocional de terceiros.
ok? Tem esse objetivo. Sempre incidindo no contexto do participante. Ou seja, vamos supor que o participante é psicólogo, na sua prática clínica é um líder dentro dos seus liderados, ok? Não é profissionalizante nesse sentido, mas sim para se adequar à sua competência profissional, ok? É um add-on para tal. Então a pessoa vai aprender a medir, a treinar, a ver se resulta ou não. Então todo esse processo, todo esse apoio. São 5 dias, vai ser no Novo Hotel Lisboa, ou online, às 2 modalidades, e depois ainda tem 3 mentorias para acompanhar o projeto de desenvolvimento Uhum. que os alunos têm para, digamos, aplicar este conceito, este projeto, esta metodologia num cliente e depois receber o meu feedback. Então, Paulo, até porque eu estive, já fui, tive o prazer e o privilégio de ser teu aluno nesta a primeira certificação edição. e aprendi bastante, muito, e continuo a aprender. E depois, propriamente, lembro-me na altura, porque tu tens esta ligação, porque também foi teu professor e tens sempre esta ligação muito própria e próxima do David Caruso, é assim que se, ok? E com outra, creio que é A Lisa Rees, isso mesmo. a Lisa, E sim. foi excepcional aquela troca de saberes e de quando nós questionamos e eles também responderem e estares ali assim, que foi excepcional e de uma riqueza também muito grande. Dizer só, e foi erro da minha parte, que eu podia ter aqui arranjado aqui o link que era para as pessoas poderem, ok, é aqui. Mas Ah, vou reforçar, se forem à página do Facebook, logo mais abaixo, mas eu sei que isto no Facebook é sempre muito corrido e depois fica lá muito abaixo. Mas, Paulo, podes dar aqui o sítio onde podem dar o link e buscar o link para poderem se inscrever a alguma página específica? Já agora, se puderes soletrar, sim, pelo menos. basta certificação inteligenciaemocional.com. É só Ok, isso. Certificação certificação inteligenciaemocional.com, só isto. Ok. Paulo, fala-nos do teu livro. Do novo livro do Gerir Já Emoções. percebi que está na UC, Porta Editora, creio eu. Estava em primeira, a segunda, sensivelmente. Não, já esteve no top, nos primeiros lugares da FNAC, da UC e da Bertrand. Agora Ok. não sei que está pelo menos da UC. Este em primeiro, a última vez que vi a semana passada, e este em quinto, do top das ciências sociais e humanas. Eu reparei que estava à frente dos nossos amigos Alexandre Monteiro. Já não está, ele Ele já se deu a tiver volta, ele já desapareceu do radar. Mas sim, Gerir Emoções. Então este livro é especificamente, é como indica o nome, sobre regulação emocional. Então neste livro, os primeiros 2 capítulos são mais, digamos, introdutórios no sentido de o que são as emoções, como é que nós sentimos as emoções, as teorias sobre isso, e depois torna-se um guia prático, que é o grande, mais uma vez, prática, a parte de treinar, em que as pessoas aprendem como, na prática, identificar as suas emoções e como gerir as suas emoções a longo prazo e a curto, porque isto é uma nota muito importante. Que, mais uma vez, quando as pessoas perguntam, ok, como é que eu consigo gerir a minha emoção neste momento, como é que eu faço isto ao longo do meu dia? Por exemplo, basta um pequeno exemplo. Se eu dormir mal, a minha regulação emocional é pior ou melhor? é pior. Melhor. Tenho isso Basta isso. comigo. É isso. Dormir, comer, a minha atitude perante as coisas, a minha aprendizagem ao longo da vida. Eu estou a falar de lifelong learning. Ou seja, Uhum. tudo isso, ou seja, que recursos é que eu tenho psicológicos para aguentar, digamos, melhor as situações que se deparam à minha frente. E depois estratégias específicas para trabalhar cada situação. Então, é isso. E está na FNAC, Luke, Bertrand e por aí. Portanto, está nas várias livrarias Uma aqui. livraria perto de si, como se diz. Ok, livraria perto de Simboa. Ó Paulo, já ultrapassamos 3 minutos. Como vês, isto Passa a fugir. passa a fugir, mas é bom termos estas conversas informais e nesta área da Sim. inteligência emocional. Mas gostava que desafiar-te a que pudesses deixar aqui uma dica, uma sugestão, como seres humanos, para o nosso dia a dia, que fosse pelo menos útil. Eu sei que já dizem, olha, tira informação, mas com alguma utilidade em que possa ser vantajoso para mim, ok? E para quem nos está a ouvir. Mas não percebi bem o que tu querias da minha No parte. sentido da inteligência emocional. Aqui era mesmo uma surpresa para ti. Ou seja, no nosso dia a dia, com as incertezas, com os sucessos, com os insucessos,
com o crescer, com o rir, com a tristeza, dicas, como fazer de alguma maneira aqui uma gestão destas coisas todas. Sei que é muito complexo, mas de maneira que nós podemos, de maneira que nós podemos olhar. Para que rumo? Como é que nós podemos, pelo menos numa primeira fase, num primeiro instante, Olha, olhar? eu acho que é muito importante e quase toca um pouco atrás ao que eu já falei, mas é mesmo muito importante, é nós aprendermos que está tudo bem sentir aquelas emoções que nós não gostamos de sentir. E há um conceito que é hemodiversidade, que eu falo às vezes, e a hemodiversidade mostra que nós permitirmos experienciar uma panóplia diferentes de emoções, com diferentes valências, gera um maior bem-estar psicológico do que apenas tentarmos estar sempre bem. Ok? Ok? Tentar estar sempre bem não é saudável, não é útil. Devemos estar mais vezes bem, logicamente, e trabalhar para isso, mas está tudo bem quando não está. Porque é muito importante a forma como tu encaras, e até falamos isso na certificação, a crença que tens sobre as emoções. É verdade. E o que a investigação mostra é que tão importante como o real impacto que as emoções têm a nós é aquilo que acreditamos que as emoções, ou como é que acreditamos que as emoções nos impactam. Então é Uhum. entender que está tudo bem, ok? Logicamente, se eu tivesse sentido uma emoção desagradável durante muito tempo, continuada, e não está tudo bem, estar atento a isso, mas é normal a tristeza, a frustração, a raiva, a culpa, e está tudo bem. E se eu entender que está tudo bem em relação a isso e aprender a olhar para as emoções, mais uma vez, como informação e como amigas, nós vamos ver que o mundo muda, pá, completamente, não é? Isto quase parece, mas é verdade, ou seja, nós começamos não a julgar-nos por ter certas emoções, mas a entender que é normal e apenas olhar para aquilo que elas nos dizem Uhum. e decidir se fazemos alguma coisa a seguir ou não. Então é isto, é ter, digamos, esta consciência sobre as emoções, entender que está tudo bem, não podemos estar sempre bem, pá, e é um dia de cada vez. Ok. Paulo, muito obrigado. Eu, se estivesse Obrigado. presencialmente contigo, dar-te um abraço. Sabes que eu sou muito, eu não diria de Também eu, afetos. Eu gosto do toque, gosto de do toque. sentir o toque, é importante. E para todos os que nos estão a ouvir, um forte abraço também para vocês. Podem nos continuar a ver, se quiserem voltar a ver, cá estamos. E até à próxima rúbrica, 30 minutos com. Paulo, um abraço para ti e para todos também. Muito obrigado. Obrigado, David, e obrigado a todos. Obrigado.